Olá, minhas amigas e meus amigos, hoje é domingo. Domingo na cultura afro-brasileira é dia das crianças, dia dos herês, dia de São Cosme e Damião. Mas hoje, na cultura católica, é dia de Nossa Senhora do Rosário. Mas hoje, 7 de outubro, é o dia das eleições gerais no Brasil, o primeiro turno para presidente e eleições para governadores e deputados federais. 7 de outubro de 2018. Hoje também marca a produção fordista, o lançamento da primeira linha de montagem de Henry Ford, do Ford Bigode, entrando, portanto, no sistema de capitalismo mais voltado para o consumo. Mas mais curioso ainda é que exatamente nesta data, em 1932, era criado o Partido Integralista Brasileiro, a Ação Integralista do Brasil, de caráter fascista, inspirado no corporativismo italiano de Mussolini. 1932, Plínio Salgado criava a Ação Integralista Brasileira, que era uma coisa fantástica, um partido que nasceu fortíssimo. Eu discordo do Marx quando ele diz que a história acontece primeiro como tragédia e depois se repete como farsa. Isso, na minha opinião, é um sofisma, é um axioma que ele lançou, mas que carece de verdade. A história pode começar como farsa e se transformar e depois se repetir como tragédia. Seria um outro sofisma que eu lançaria. Mas o fato é que, tragédia ou farsa, a história mundial está se repetindo como na década de 1920 e 1930. O avanço da extrema-direita em todo o mundo. Na Áustria, na Polônia, na França, na Itália, nos Estados Unidos e agora no Brasil. Aconteceu isso profundamente em 1920 e 1930, que terminou com a Guerra Civil Espanhola, com a ascensão de Mussolini, com a ascensão do nazismo e com a Segunda Guerra Mundial. São as dores do parto que nós estamos vivendo. A história está se repetindo e se repete de forma muito estranha, muito curiosa. Dessa ação integralista brasileira fizeram parte grandes nomes da cultura e da política brasileira. Até Dom Helder Câmara foi filiado à ação integralista brasileira, Roland Corbusier, Santiago Dantas. Grandes nomes que mais tarde se tornaram nomes progressistas brasileiros. Em 1937, Plínio Salgado, o fascista, ele era o franco candidato, favorito candidato a ganhar as eleições para presidente da República, quando Getúlio Vargas deu um golpe e instituiu uma constituição chamada Polaca e proibiu eleições gerais. Mas a extrema-direita ia ganhar o governo do Brasil em 1937. Tudo isso é muito curioso, o que tem acontecido a partir de 7 de outubro de 1932. E é exatamente em 7 de outubro de 1934 que ocorre um confronto entre comunistas, anarquistas, trotskistas e sindicalistas na chamada Frente Antifascista contra os integralistas em São Paulo. Deste confronto morrem 6 pessoas, 5 guardas civis e um militante comunista que, quando discursava, tomou uma bala na cabeça. Quer dizer, já em 1934 havia confrontos violentos entre a esquerda e a extrema-direita acontecendo em São Paulo. E a história passa o seu tempo, e os confrontos podem advir e as coisas podem acontecer. Vai se repetir como farsa? Eu acho que houve uma farsa que se repete como tragédia, ou vice-versa, como quiserem. Mas não posso deixar de registrar que, simbolicamente, curiosamente, a data de hoje, como da fundação da Ação Integralista Brasileira, um partido de caráter fascista, de caráter inspirado no corporativismo italiano do Mussolini, e que hoje vem à tona de novo no mundo inteiro através do ascenso da extrema-direita. Um abraço para todos vocês e que Deus nos proteja. E como eu disse no início, rezem o rosário, que Nossa Senhora do Rosário nos proteja e traga paz para todos nós. Um abraço.